Boa noite, meus queridos irmãos. É com muita alegria que mais uma vez eu posso estar aqui com vocês. Dessa vez não às quintas-feiras, né? Fazendo a reunião mediúnica, mas hoje de uma forma diferente. Através dessa pequena palestra que a gente se propõe a fazer, né? Nós e toda a equipe de palestrantes lá do CETRELV. Né? Então hoje foi a minha vez e eu pretendo trazer um tema aqui para vocês, que é o capítulo 5 do Evangelho e trata das bem-aventuranças, em específico uma delas, que são bem-aventurados os aflitos. Bom, primeiramente eu quero dizer o seguinte, que falar que é uma palestra é até muita pretensão da minha parte. Primeiro porque eu não tenho conhecimento suficiente para dizer ou me dizer uma palestrante. E depois porque o nosso tempo é tão pequeno para fazer essa conversa que em 30 minutos, 25 minutos seria impossível descrever, conversar e exaurir todo esse tema que é Bem-aventurados os aflitos, que, se não me falha a memória, é um dos maiores, é o maior capítulo do Evangelho. Ou seja, ele tem, se não me engano, 15 tópicos e seria impossível a gente conversar sobre todos eles. Então, o que a gente vai fazer hoje, a intenção é a seguinte, é fazer e trazer uma reflexão de uma forma abrangente sobre esse capítulo, ok? Uma reflexão que possa, assim, tocar, falar mais alto ao coração de todos vocês. Porque às vezes na vida a gente ouve, aquele tema eu já conheço, já ouvi sobre isso, nossa, é a 10ª vez que eu vou ouvir uma palestra sobre, né, sobre tal tema. Mas às vezes tem uma palavra, uma forma de encarar o mesmo tema ou alguma sugestão que nos cala mais alto no coração, que nos fala mais alto ao coração, não é? E que de repente te traz uma nova forma de pensar, né? Puxa, mas eu não tinha pensado dessa forma. E novos horizontes se abrem. Então, o objetivo da noite de hoje é refletir sobre esse tema do Evangelho, é poder tentar que de alguma forma, com novas experiências que nós já estamos tendo, com mais maturidade, discernimento, às vezes até com o coração mais propenso a receber novas instruções e ensinamentos, a gente possa tirar alguma coisa de lá de dentro que nos sirva de forma prática e intensa para a nossa vida cotidiana, né? Que funcione para nós. Puxa, parece que esse tema falou comigo tal coisa. Puxa, era isso que eu estava precisando ouvir. Então, nesse momento, eu vou pedir a todos vocês, porque nós estamos nesse momento numa única corrente, em um único pensamento, e vamos pedir com um único objetivo, que é aprender, que é trazer os ensinamentos de Jesus para as nossas realidades cotidianas, para que tudo isso faça sentido para o nosso espírito, para nós que estamos na jornada da evolução, que essas orientações nos sirvam de bússola, de norte no caminho que todos nós pretendemos seguir, que é o caminho do bem, o caminho da evolução, o caminho que nos leva até Deus, nosso Pai. E, portanto, nós vamos pedir ao nosso Pai que nos envolva, que nos permita que tenhamos boas reflexões sobre o tema, que as palavras sejam um bálsamo no coração de todos nós, que os espíritos protetores e amigos possam trazer para mim
o raciocínio correto, o impulso correto, a vontade e a clareza ao falar. E para todos os meus irmãos que possam abrir os seus corações e receber a mensagem do Cristo. E que todos nós, Senhor, sejamos amplamente beneficiados na vontade de aprender. E assim, meus irmãos, nós vamos iniciando. Esse capítulo, como eu já falei para vocês, ele é muito extenso, né? E ele começa no item 1 com a justiça das aflições. Puxa vida! Então a gente começa a pensar assim, será que é justo? Tem tanta gente que passa por tantas coisas difíceis, tantas dores, porque falar de aflições é essencialmente falar sobre a dor. Esse é um capítulo que traz no seu conteúdo principal a dor. Nós estamos falando sobre as dores, as misérias da vida, as dores da matéria, que é o nosso corpo, as dores da alma, as dores do espírito e as dores sob as suas diversas facetas, sejam elas de natureza moral, sejam elas de natureza espiritual, sejam elas as dores da saudade, as dores da perda de entes queridos, a dor de não poder estar com quem se quer estar, muitas vezes, a dor da saudade, a dor da violência, a dor da fome, a dor das ameaças, das agressões, das perseguições. Vocês vejam, só em pensar na infinidade de dores a que o espírito, nós, né, que somos um espírito, somos espíritos encarnados, somos espíritos, estamos sujeitos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é, nossa, mas isso é justo? Se Deus, que é todo amor, poder e bondade, como Ele pode trazer para alguns tanta dor, né? Deus permitir que alguns sejam acometidos de tantas aflições, de tantas tristezas, angústias e dores, e outros não. Bom, então a gente tem que primeiro começar a entender que Deus não provoca dor em ninguém. Deus não se compraz, não fica feliz com a dor de ninguém, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. O papel de Deus é que Ele permite que as dores aconteçam, porque nós, através do nosso livre-arbítrio, nós acabamos agindo de uma forma tal e sofremos. Não é sofremos, nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos, sejam esses atos bons ou ruins. Se for bom, tanto melhor para nós. Se forem atos que cometemos, seja nessa vida, seja em vidas passadas, se não foram assim bons, nós vamos arcar com a consequência deles. Não há como fugir da lei da ação e reação. São leis eternas, são leis que vão perdurar com a gente encarnado, desencarnado, a gente aceitando, não aceitando, gostando, não gostando. Não faz diferença o que eu acho, o que você acha, se as pessoas concordam ou não concordam. Não faz diferença, porque as coisas vão continuar, as leis de Deus, elas são imutáveis, são perenes, e elas vão continuar sendo assim sempre. Não são as leis de Deus que vão se acomodar àquilo que a gente acha, não acha, quer ou que é mais conveniente para nós. Não. Somos nós que vamos nos submeter às leis de Deus, que são as leis da natureza. Não tem como. E a lei da causa e efeito é uma delas. Ou seja, não tem a mínima possibilidade de você plantar uma banana e esperar colher uma maçã. Não. Se você plantou maçã, vai colher maçã.
Não tem jeito. Então a gente primeiramente tem que prestar atenção em todos os nossos atos, em tudo aquilo que a gente planta, porque um dos grandes males da humanidade é o homem esperar colher aquilo que ele não plantou. Enfim, então, primeiramente, quando a gente vai falar da justiça das aflições, então Deus não quer que a gente sofra. Aliás, espírita, né, que às vezes eles falam, espírita gosta de sofrer, não sei o quê. Não, espírita não gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, é óbvio que não. Mas o sofrimento é uma ferramenta. E é uma ferramenta extremamente eficaz. Porque muitas vezes só a gente sentindo na nossa pele a consequência dos nossos atos é que a gente consegue entender. Quem tem filho sabe, né? Muitas vezes a gente explica para o filho da gente, olha, não faça isso, a gente aconselha, a gente vai, a gente fala, ou às vezes a gente está vendo um amigo, uma pessoa que está indo para um caminho que não vai dar certo. Você está vendo, você vai, você aconselha, mas não adianta. Naquele momento a pessoa não vai te ouvir e como ela tem o livre-arbítrio dela, ela vai fazer exatamente aquilo que ela achar que ela tem que fazer. E Deus permite esse livre-arbítrio, Deus dá esse livre-arbítrio para todos nós. Então, ele não interfere. Então a pessoa vai lá e comete o ato que ela quer cometer, ou vive a vida da forma como ela acha que ela tem que viver. Só que vai chegar lá na frente e ela vai acabar tendo que responder por isso. E se a consequência disso for um ato de dor que ela causou em alguém, é esse ato de dor que vai chegar até o espírito dela também. E seja este nesta encarnação ou em outra encarnação qualquer. Então é interessante porque muitas vezes a gente vê pessoas, puxa vida, mas o fulano não fez nada, né? Como que pode? Nasceu, já está com 2, 3, 4, 5 anos e já sofre tanto, já nasceu com algumas doenças e que aquilo, sem ele ter feito nada nessa vida, já é acometido de tanta dor e sofrimento e, por consequência, a família inteira. Muito bem. As dores, às vezes, elas são e acontecem, a gente passa por elas porque são ferramentas, né, que servem ao aprimoramento do nosso espírito, mas elas não são cometidas na vida atual, né? Então elas vêm de lá de trás. São ajustes que estão acontecendo na vida atual, mas que tem como causa primária um acontecimento lá de trás. Só que a questão é que quando a gente também reencarna na Terra, acontece o quê? Nós temos a dádiva, porque isso é uma dádiva e é outra ferramenta, que é a ferramenta do esquecimento. Então o que vai acontecer? Quando você encarna novamente na Terra, você simplesmente não vai se lembrar. Às vezes até a gente se lembra uma coisa ou outra, mas vamos lá, regra geral, a pessoa, o espírito, ele não lembra do que aconteceu, do que fez, do que foi, quem são aquelas pessoas que estão no âmbito familiar dele nesta atual encarnação. E por que isso? Pode ser que alguém pergunte, poxa vida, mas não era mais fácil eu saber o que eu fiz na outra encarnação? Saber por que eu estou sofrendo? Saber por que eu estou pagando? Por que eu estou passando por isso? Não seria mais lógico e mais fácil? Eu entenderia melhor e passaria por isso de uma forma mais coerente ou melhor aproveitando, né? Só que não. Por quê? Porque na maioria das vezes aquilo que nós fizemos, às vezes, ainda é muito doído e muito sofrido para o nosso espírito. E Deus nos coloca com as pessoas certas, na hora certa, para passarmos pelas provas que temos que passar. Então, muitas vezes, no âmbito familiar, são colocadas pessoas que em outra época podem ter sido inimigas, terem se prejudicado e hoje nascem como irmãos. É marido e mulher, é pai e filho, é mãe e filha. Então elas estão agora para se acertarem. Se houver o conhecimento dessa vida passada, eu sei, você foi fulano, que não sei o quê,
E aí vem uma série de sentimentos que já estão lá naqueles espíritos, né? E que vêm fortes de uma vida passada. Se eles forem relembrados nessa vida, simplesmente vai ser muito, muito difícil, praticamente impossível, ter um resgate, ter um acerto, né? Porque a gente está aqui, no fim das contas, é para aprender. Aprender aqui, aprender a nos amarmos, nos tolerarmos, nos aceitarmos, né? Se eventualmente tiver algum débito a ser pago, também pagarmos os nossos débitos. De preferência, como a gente sempre pede, né? Pagando o débito através do trabalho, fazendo bem, né? Então, por isso que a gente sempre fala também, né? Não perca nunca a oportunidade de fazer um trabalho de caridade. E esse trabalho de caridade não é só, vou lá no centro espírita, vou na casa, vou fazer isso para os pobres, para isso. Não! O trabalho de caridade começa em casa. Começa com, às vezes, o parente difícil. Começa com a gente tendo paciência com as pessoas, tolerância. É a gente tratando bem os que estão sempre mais próximos de nós, porque às vezes a gente trata melhor aquele que está distante de nós, né? Que a gente tem menos contato do que aquele que está perto da gente. Parece que aquele que está perto da gente tem que aguentar tudo, né? Porque a gente já é assim mesmo. Então chega na casa, o marido não trata a esposa com todo aquele amor, a esposa não trata o marido com toda aquela delicadeza. Às vezes a gente não faz o melhor pelos nossos pais, pelo nosso pai, pela nossa mãe. Muitas vezes nós não temos tempo para os nossos filhos, não é verdade? Não, tá lá, depois eu falo, tem coisa mais importante para fazer e não damos a atenção devida. Então, quando a gente fala em caridade, a caridade é muito mais ampla do que isso. Muito mais ampla do que simplesmente ir ao centro espírita, ou dar dinheiro, ou auxiliar os pobres. Não, isso é uma das facetas da caridade. Caridade é muito mais do que isso. E uma caridade para conosco mesmo. Sejamos caridosos para conosco. Ou seja, tentando errarmos menos para sofrermos menos também. Então, voltando. Deus permite que haja dor e sofrimento, porque nós ainda estamos num estágio terreno, porque a Terra é um planeta de provas e expiações, no qual os espíritos encarnam com o objetivo único de aprimorar as suas experiências, podendo, através da dor, do trabalho, da resignação, da paciência, da tolerância, da convivência novamente com espíritos que lhes são afins e outros não, e podermos ir evoluindo e resgatar o nosso passado, ok? Então, no nosso planeta que é de provas e expiações, ainda prevalece um alto grau de dor. E a dor é um instrumento de aprimoramento do espírito. Porque a dor, meus irmãos, se ela não vou falar que a dor é bem doída, ou ela tem que ser bem compreendida, né? Ela tem que ser bem aproveitada, né, por cada um de nós, com discernimento. E como assim? Não entendi. Olha só, você pode ser acometido de uma doença. E aí, você tem várias opções. Você pode gritar, esbravejar contra Deus, se sentir vítima das circunstâncias, romper com todos, ser agressivo, se desesperar, cometer suicídio. Você pode uma série de coisas diante de uma situação que é posta para você, uma dor profunda que chega até você. Você recebe ali uma sentença de morte, tipo uma sentença de morte, uma doença, né? Olha, uma doença terminal, você descobriu, não, mas como? E agora o que eu vou fazer, né? Você se desesperar e chegar até, às vezes, à beira de um suicídio. Ok, acontece isso. Mas você pode, ao contrário disso, conseguir passar por esse mesmo problema com resignação, com aceitação, sem causar mais dor e sofrimento para aqueles que estão à sua volta e que te amam, a tua família. Você pode bem aproveitar esses momentos que talvez sejam inevitáveis. Talvez você tenha que passar por isso mesmo.
E isso é uma prova para o seu espírito, isso é uma prova para você. E se ela for bem compreendida, se aquele sofrimento pelo qual a pessoa teve que passar, ele for de uma utilidade grande para o burilamento do espírito, naquilo que ele tem de essência voltada para o bem, aí esse sofrimento, ele teve o seu objetivo alcançado. Porque é assim, meus irmãos, a realidade é que não é permitido que caia uma folha de uma árvore sem que Deus esteja ciente, sem que Deus saiba e sem que isso não esteja nos planos de Deus. Imagina pessoas passarem por sofrimentos tão atrozes, né? E muitos aqui na Terra passam por muitas desesperanças, por muitas aflições. E isso, essa prova que nos é dada, é que nos faz dar aquele passo mais adiante, que nos faz ter a fortaleza de conseguir falar que a gente conseguiu subir mais um degrau na escala da evolução. Então, tiramos a seguinte questão daí, que as dores, elas são ferramentas que, se bem aproveitadas pelo nosso espírito, aqui, quando encarnados, nós estamos falando essencialmente das encarnações, elas nos servirão de evolução, elas nos ajudarão a subir essa escala, né? Essa escada que nos leva até Deus. Então, o segundo ponto é os motivos pelos quais a gente deve se resignar diante daquilo que não pode ser modificado. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve discernir e tentar modificar aquilo que pode ser feito ainda por nós. Ou seja, as dores, elas advêm, as aflições e as consequências daquilo que nós fazemos, elas advêm de duas formas diferentes. Umas podem vir daquilo que nós fizemos no nosso passado e que nós, já que comentamos, né, nós não nos lembramos e vamos acabar sofrendo, passando por algumas dificuldades aí em decorrência de ajustes que têm que ser feitos por causa de nossas anteriores encarnações. Entretanto, existem outras dores que são provocadas e são sentidas nessa atual mesma encarnação por atos que nós estamos cometendo nesse exato momento, ou que cometemos aí ao longo da nossa vida, ou seja, agravando ainda mais a nossa situação, que se já tínhamos débitos pretéritos para serem resolvidos e sanados e pagos agora, né? Ainda vamos ter mais alguns que angariamos nessa própria vida. Então, nesses que nós estamos angariando nessa atual encarnação, é que nós temos que prestar bastante atenção para que a gente não aumente o nosso débito. Ou seja, o que vai acontecer? Dores materiais. Você chega lá, encarna, você já de vidas passadas tinha uma certa predisposição para o uso de drogas. Aí chega nessa encarnação e continua a fumar. E fuma e acaba tendo um câncer, acaba tendo um efizema pulmonar, acaba desenvolvendo doenças que nem estavam na sua programação de vida. Mas você foi deliberadamente, por fraquezas que ainda existiam, né, na pessoa, e a pessoa foi e entrou bem por aquele caminho. Ou seja, ela angariou mais uma dor, vai passar por um sofrimento de uma doença, às vezes terrível, que sequer estava na programação dela. Isso o que é, gente? Isso é o livre-arbítrio, né? A gente tem que entender que a dor, né, ela está intimamente ligada ao nosso livre-arbítrio. Da forma como você quer conduzir a sua vida, da forma como você pensa, da forma como você age, das atitudes que você toma no teu dia a dia, é o que vai trazer a consequência
em dor ou não para você, porque simplesmente não tem, como a gente já tinha falado aqui, como fugir daquilo que a gente planta com aquilo que a gente vai colher, não é verdade? Então, nós temos que tentar fazer o nosso máximo e melhor para que a gente não contraia mais débitos. E isso, gente, é uma tarefa dioturna. Por isso que Jesus já falava: orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque não adianta só vigiar sem orar, sem a proteção de Deus, e também não adianta só vigiar sem orar, nem orar sem vigiar. Nós temos que manter vigilância constante com o amparo de Deus, o nosso Pai, para que nós possamos modificar a nossa forma de ser, né? Evitando que essas dores novas cheguem até todos nós de uma forma tão intensa. A colheita, meus irmãos, ela é certa. E nós, como somos os trabalhadores da última hora, infelizmente ou felizmente, estamos aqui nos últimos segundinhos com as últimas oportunidades de resgate nessa terra. Então, é necessário que a gente tome consciência cada vez mais das nossas atitudes, tomemos consciência cada vez mais dos nossos atos cotidianos e diários, para que eles não sejam motivos para nós de mais sofrimento, para que a gente possa conseguir resgatar aquilo que nós já temos de débito e não contrairmos novos débitos, né? Porque muitas vezes nós pensamos que a felicidade ela tem que ser conseguida e angariada nesse mundo, nessa encarnação, né? E não é assim que funciona. A felicidade, para nós espíritas, para quem acredita essencialmente na reencarnação, ela não se encontra nessa vida. É em vão que nós vamos procurar a felicidade nessa vida. Nós temos períodos de alegrias e felicidades. Nós temos momentos alegres e felizes, mas a Terra, no momento, ela não é destinada à felicidade. A felicidade é própria de mundos superiores, mundos felizes, né? Não do nosso. Poxa vida, mas que prognóstico ruim que eu estou passando para todo mundo, né? Mas não é isso. É porque se a gente se concentrar em tentar ser feliz a qualquer custo aqui na Terra e colocar essa felicidade na mão dos outros, ou tentar colocar essa felicidade em bens materiais, nós nunca vamos conseguir. Aliás, é muito difícil até a gente tentar ser feliz, completamente feliz aqui na Terra, vendo tantas dores, tantos sofrimentos, tanta dificuldade dos nossos irmãos. Quem tiver um mínimo de coração, já é impossível ser feliz. Aqui, meus irmãos, é uma estação de passagem. Aqui é uma escola de aprendizado, aonde o espírito pretende, né, se burilar, passar por experiências, angariar mais know-how, para que possa seguir na sua jornada de evolução. Então, nós não podemos nos iludir e nos enganar, né? Ah, então estamos destinados a sofrer. Não, não é isso. Nós temos aqui muitos momentos felizes e nós podemos fazer dessa vida, ter nessa vida mais momentos felizes. Depende daquilo que nós almejamos, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós fazemos. Então, esse é o recado da noite de hoje. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado, que essas palavras de alguma forma possam ajudar a refletir, que essas palavras possam ajudar na evolução de cada um de nós. Eu agradeço a todos vocês e agradeço a Deus, o nosso Pai, por ter nos permitido estarmos aqui diante de Jesus, de Deus, que eles possam nos acolher, nos auxiliar e nos abençoar.
sempre. Que assim seja. Até breve.